Boa noite, gente. Hoje a gente vai falar de um assunto que a mulherada adora. Eu tô falando mulherada, mas eu sei que tem homem que gosta também. Tem uns até que vão meio escondidinho, mas vão. A gente vai falar de dermatologia. A gente vai falar de botox, a gente vai falar aí das últimas novidades que surgiram no mercado com a maravilhosa dermatologista Clarissa Rittes. Gente, a Clarissa, vocês não estão entendendo não, ela não para. Toda hora que eu mando mensagem pra ela, tô no congresso na França, tô no congresso, sei lá, nos Estados Unidos, tô no congresso. Então, assim, eu não conheço pessoa mais atualizada do que ela para falar sobre esse assunto pra gente. E uma das coisas muito legais que eu aprendi com ela recentemente é sobre o Botox, aquele que não causa aquele efeito assim que você vai criando aquela resistência, sabe? Ela vai explicar melhor pra gente, mas é por conta aí da presença de uma proteína. Então, quando eu fui lá no consultório dela a última vez, ela me explicou dessa função e tal. Eu falei, não, lógico que eu quero esse, né? Peraí. Ela tá entrando aqui. Ai, gente, peraí. Clarissa Rittes enviou uma solicitação. Vamos lá. Vamos. Não tá me ajudando esse Instagram, gente. Tô clicando a aceitar. Já já ela entra aqui, ó. Vamos preparando as perguntas de vocês, porque eu sei aí que tem muita gente que gosta do assunto. Oiê! Hoje é dia. Oi, Clarissa, tudo bem? Ai, que saudade! Oi, que saudades! Eu já tô adiantando um pouquinho do assunto aqui. Você é aquela pessoa assim que eu nunca vi igual. Toda hora que eu mando uma mensagem, alguma coisa, eu tô no congresso dos Estados Unidos, tô no congresso na França, tô no congresso não sei aonde. Ai, Então, realmente, é, mas é porque assim, você sabe, né? Na nossa área a gente tem que estar atualizando o tempo inteiro. Hoje em dia tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, várias pesquisas é, dadas no mundo inteiro. E para quem trabalha tanto com tecnologia quanto com visão estética, né? Como embelezar a pessoa sem deixar elas deformadas, a gente está sempre vendo o que outras pessoas estão fazendo, até para a gente não ficar com a visão viciada, treinar nosso olhar, não ficar também com refém da indústria, né? A gente tem que ir na fonte total. o que de fato é, porque se vem só a indústria no seu consultório, eles só vão apresentar trabalhos enviesados, cheios de conflito de interesse, e se você não for na fonte, você não vai ter como assim, falar, não, pera lá, isso aqui não, né? Esquisito, né? Mas é isso que eu gosto muito em você, sabe? Essa visão crítica, essa coisa mesmo de ir atrás do conhecimento o tempo todo. E eu me surpreendi com várias informações que você me deu que eu nunca tinha ouvido falar. Eu lembro que a gente fez uma consulta, né? Eu fui te atender, na verdade. A gente acabou conversando sobre o Botox e você me contou sobre um Botox que a gente não cria aquele efeito de criando resistência, né? De aos poucos aquela sensação de, ai, dessa vez o Botox durou menos do que. E assim sucessivamente. Então, essa é uma coisa que eu queria que você contasse depois, né, para quem está assistindo a gente. Mas assim, Clarissa, muito obrigada pelo seu tempo. Você, eu sei que é uma pessoa super ocupada e fica à vontade para compartilhar aquilo que você achar de mais interessante com a nossa audiência. Imagina, obrigada a você, Catê. Estou adorando aqui matar um pouco das saudades. Bom falar do corpo como um conjunto, porque a gente ainda tem aquela visão antiga de assim, pele, intestino, cérebro, órgãos todos separados, vamos tratar os órgãos compartimentados, quando na verdade a gente é um ser só. Então, tá tudo em conjunto, tá tudo interagindo, ornando. Então, a gente tem que ter essa visão ampla, né, do que para a gente ter um benefício, por exemplo, na pele, impacta muito o como está a nossa inflamação, como que a gente se alimenta, o que está em volta da gente. Hoje em dia tem milhares de interferências do ar ultrapoluído, o estresse que a gente vive, tudo isso interfere no envelhecimento, interfere na nossa pele, interfere na nossa saúde. Eu acho que, assim, pensando nos últimos 10 anos, uma grande novidade que na época que a doutora Patrícia, que é dermatologista, tem 63 anos, da minha mãe,
ela conta que quando ela estava na residência médica, os estudos todos falavam que, por exemplo, a acne não tinha nada a ver com alimentação, que a acne não tinha a ver com chocolate, com gordura, com açúcar, e que hoje demorou anos para a medicina descobrir que tem tudo a ver com inflamação, permeabilidade de intestino, com não só acne, mas todas as doenças inflamatórias. Então, eu acho que isso é muito novo. Então, a gente, de repente, ter essa visão nova da dieta da doutora Catê, que eu fiz, que eu acho muito boa, que eu sigo até hoje, é uma visão que você ainda não tem um embasamento de falar assim, ah, não, tem milhares de revisões sistemáticas que comprovam isso. Não tem estudo que fala, mas são coisas que fazem, não só fazem sentido, né, se a gente for pensar na fisiologia do corpo, mas que a gente acaba sentindo na própria pele, no corpo, quando a gente faz. Então, quando eu cortei, por exemplo, alguns alimentos que na minha biorressonância deu que eles eram alimentos incompatíveis, eu tinha uma reação acneiforme na minha testa que não saía com nada, só com Roacutan todo ano pós-viagem. Não adiantava o creme que eu passasse, nada. A única coisa que resolver era Roacutan todos os anos para dar uma limpada pós-viagem. Eu me descontrolava de comida. E quando eu fiz detox da KT, assim, 10 dias zerou tudo. Uma coisa impressionante. Zerou, sumiu. Aí você vai falar, qual que é a base? Bom, hoje existe um ou outro trabalho que fala sobre glúten, sobre insulina, liberação de insulina, sobre alimentos de alto índice glicêmico. Sim, existe, mas não existe nenhuma comprovação que diretamente. Então, assim, eu acho que quando a gente pensa em medicina, a gente tem que pensar, obviamente, na parte do que já existe de publicação científica, que a gente já tem, mas também a gente tem que pensar na parte da fisiologia, a gente tem que entender que de tudo a gente não sabe de nada, que da grande maioria das doenças, não da dermatite, não da medicina, a grande maioria das doenças, se você for abrir um tratado de medicina, vai estar escrito assim, etiologia, causa desconhecida. A gente trata sintoma, a gente diminui inflamação, mas a causa mesmo, a gente ainda não tem certeza absoluta de quase nenhuma, pouca tem. Então, Isso é muito interessante você falar, Clarissa, porque assim, a gente sabe, né, que para você considerar um estudo sendo um estudo científico, você tem que ter feito aquela pesquisa com 3.000 pessoas durante não sei quantos anos. Quem que tem dinheiro para fazer isso? Só a indústria, né? um nível de evidência bom, você tem que ter grupo controle, o estudo tem que ser randomizado, duplo. A pessoa que está avaliando não pode saber quem tomou remédio, quem tomou placebo. Esse é o nível de evidência que a ciência considera bom. Só que saiu um estudo, acho que faz uns 6 anos, que há 6 anos atrás, tudo que se tem na literatura médica, menos de 10% tem o nível bom de evidência que a gente considera. Porque é muito difícil. Como é que você vai pegar uma doença, por exemplo, sei lá, um câncer, e você vai fazer um estudo e você vai dar metade placebo e metade não, e vai deixar a outra metade morrer, entendeu? Então é muito complicado você fazer ciência séria, é muito difícil. Por isso que a gente tem que se basear no que a gente tem de ciência séria, mas também a gente tem que se basear em coisas que a gente sabe sobre como funciona a fisiologia humana, sobre experiência também, né? Também, exatamente. Se você for pensar só cientificamente comprovado, nível de evidência 1A na medicina, você não faz nada. Porque é muito pouco que tem. Você entendeu? É verdade. Eu acho assim, né? Se você atende lá, sei lá, 20 pessoas no seu consultório, né? Você faz um tipo de terapia, ou enfim, né? Uma sugestão ali para você tratar aquela situação de 20 pessoas com o mesmo problema. Se 18 melhoraram, a gente não precisa fazer com 3.000, concorda? Né? A gente está vendo. Na medicina, quem é médico e atua sabe que assim, a gente trabalha muito mais com o que a gente tem de fato de resposta na nossa prática clínica do que existe de evidência sólida, porque tem muito pouca literatura sólida. Se você for pensar, a maioria dos estudos, o nível de evidência é muito baixo. Assim, a conclusão precisam se fazer mais estudos, precisa-se de mais. Então, assim,
se a gente fosse se basear só neles e não na nossa observação clínica, a gente não ia fazer nada. É Então, é muito verdade. a doutora Patrícia, né? Ela é dermatologista há mais de 40 anos. E aí, Aliás, você não sabe, a minha sogra viu uma vez um post meu com você, alguma coisa que você fez. Ela falou assim: essa moça é filha da dermatologista Patrícia, eu já fui muito nela. Eu falei, nossa, que legal. Sua mãe ai, realmente já está aí no mercado há um tempão e viu essa mudança, né? nossa, muito, é assim, muito louco, porque quando eu comecei a trabalhar com ela, né, eu tinha acabado de sair da minha pós-graduação de 3 anos de dermatologia by the book, certinho, estudos, nananã. E aí eu queria fazer um tratamento que era considerado gold standard, por exemplo, para melasma, que é a fórmula tríplice. E aí a doutora Patrícia falava assim, não, não vai. Vai tratar os vasinhos com luz pulsada, que na época ninguém tratava, há 10 anos atrás, vamos usar clareadores que agridem menos a barreira cutânea, hidratar a importância da barreira cutânea. Eu acho que a reforma tríplice dá muito rebote. Não vejo sentido em misturar hidroquinona, que é super irritante, com ácido retinóico, na mesma forma com a cortisona. E eu falava, mas mãe, é o padrão ouro, tá na literatura, tem que tratar assim. E aí ela falava, não, eu tenho 40 anos, na época era 30 anos, vou te dizer que não. E agora, 10 anos depois, nesse último congresso da Academia Americana de Dermatologia, saíram as primeiras evidências de que os clareadores menos irritantes que a hidroquinona, a longo prazo, quando eles são bem aplicados e usando alternado e preservando a barreira cutânea, eles têm o mesmo efeito com menos irritabilidade, menos rebote. E que Olha só. vascular do melasma, que há 10 anos atrás ninguém falava, pouquíssimas pessoas faziam, ele é muito impactante, não só no melasma que está tendo rebote, mas também na própria resposta ao tratamento. Então, olha que a experiência. Eu fico maluca, porque tudo que ela falava, ela ia prescrever isotretinoína e eu queria fazer a continha, a formulinha por peso da isotretinoína, o número de caixas e tal. E ela batia o olho e falava assim, não, aí você vai tomar caixa, 6 meses, isso, 6 meses. Vi o paciente todo mês e falava assim, ó, eu não vou ficar fazendo você fazer exame de sangue todo mês, igual tá na literatura. Eu já sei o que vai dar. Vai dar isso esse mês. O importante é a clínica, que é soberana. Então, ela orientava os pacientes o que eles podiam sentir, o que eles não podiam sentir. Eles eram obrigados a ir todo mês passar em consulta, mas sem exame. E aí, no AAD de Boston desse ano, também na aula de isotretinoína oral para tratamento de acne, que é o Alcutan, foi super questionado de, peraí, por que a gente pede exame todo mês é igual? Talvez a experiência clínica conte mais. Por que a gente faz dose por peso se a gente pode fazer dose por avaliação clínica? E eu do lado dela, eu olhava, ela ria, ela falava, tá vendo o que é a experiência? Então, Tô te falando isso há 10 anos, né? há 10 anos, experiência é uma coisa que não tem, sabe? Na medicina não tem. É muito difícil você fazer a fórmula, você fazer Nem o. levam isso em consideração quando vão levar para um ambiente acadêmico, né, Clarissa? E a Sim, gente vê muito isso na alimentação também. Eu lembro que eu tive uma clínica, né, na época, um tempo atrás, a gente tinha uma cozinha industrial lá, não lembro nem se eu cheguei a te contar isso, mas a gente trabalhava muito forte com o detox lá, né? Só que naquela época, o CRN, né, o CFN de nutricionistas, eles não permitiam, né? E o CRM eu acho que também. A gente tinha uma nutróloga que trabalhava lá, que tinha feito o Instituto Functional of Medicine lá nos Estados Unidos. Lá já tinham aulas de detox, né? Enquanto aqui ainda era proibido. Então, assim, eu lembro de eu ter recebido 2 visitas do CRN lá, porque eles ficavam caçando o protocolo detox porque era proibido, né? E a gente tinha profissional lá que trabalhava nessa linha. não, Então, assim, agora que é permitido, né? Eles querem pegar para eles. Por quê? Agora, Caterine, que você trabalhou com isso 13 anos, agora eu quero pegar para mim, entendeu? Porque então sim, é bem isso mesmo, né, que a gente vê. até mesmo a própria cosmetria, que é essa parte da medicina que eu trabalho, que é botox, preenchimento, creme, ácido retinóico, laser, rejuvenescimento. Na época que a minha mãe fazia residência médica, como eu falei, 40 anos atrás,
os catedráticos falavam que era uma vergonha a cosmetria, era uma piada, era um charlatanismo. Nossa, Imagina que ela era residente dela, quis ir para um congresso de cosmetria que ia ter no México, ela teve que ir escondida, porque o chefe falou, residente da casa não vai, isso é coisa de charlatão. Não, ela chegou no R3 e falou, olha, eu quero fazer paranoico. Eles execraram ela, falaram assim, você tá louca, imagina, você tá louca assim. E agora, você vê, né? Agora eles querem brigar para as outras áreas não fazerem. Só o dermato pode, mas o dermato lá na raiz falava que não podia, entendeu? Então, o bom é que agora fica tudo registrado na internet e a gente pode chegar e falar assim, olha isso aqui, que eu gravei há 10 anos atrás. não, e aí e a minha mãe, ela tem uma revista, olha só como é bom guardar as coisas, tá? Uhum. Me engano, eu não lembro agora qual ano que era, 90 e alguma coisa, 80 e alguma coisa que era assim, era uma notinha assim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia repudia os doutores, falava o nome dela e mais outros médicos que Não estão acredito. na sociedade de cosmiatria e a gente não acha isso legal. Tipo, assim, ela me mostrou isso, eu falei, não tô acreditando, eu vou até pedir para ela te mandar uma foto, mas é uma coisa assim incrível. Olha, nada como um dia após o outro, né? A gente tem que ter humildade, a gente tem que entender na medicina que nós humanos, o nosso conhecimento é muito, muito, muito pequeno. Assim como a gente não sabe nada do universo, a gente não sabe nada dos planetas, a gente não sabe nada nem do nosso próprio planeta, a gente sabe muito pouco da saúde humana, muito pouco. Então a gente não pode deixar de aceitar isso, porque a gente tem que entender que a gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando, e ainda assim entender que a gente tem que ter crítica ao ler estudos. A gente tem que dominar a análise estatística que foi feita, porque, infelizmente, tem muita manipulação de resultado de estudo. A gente tem que entender coisas básicas de metodologia científica para entender se o que aquele estudo de fato diz e confiar na nossa experiência clínica, naquilo que a gente vê com os nossos pacientes e também ter um domínio total da fisiologia humana, entender como funciona. No meu caso dos injetáveis, eu tenho que entender da anatomia para entender exatamente onde eu vou injetar qual resultado. Eu tenho que entender a física e a química de cada produto. Então, por exemplo, aquela coisa que eu estava falando da toxina botulínica, na verdade, Ai, só um minuto, só um minuto. A gente já vai entrar nesse assunto. Antes da gente falar aqui dessas novidades, né, para a gente manter uma pele mais jovem, mais bonita, mais saudável, eu quero avisar o pessoal que está aqui online que eu tenho certeza que você tem uma amiga, né, uma irmã, uma mãe, um colega, o pai, quem quer que esteja aí interessado no assunto, manda lá o aviãozinho para vocês compartilharem essa live, porque a informação, gente, que a Clarissa vai trazer, vocês não estão entendendo o nível dessa mulher. Então, compartilha aí com as amigas, que é para todo mundo pegar essas informações aí de primeira para começar a colocar em prática agora, porque daqui a pouco o verão tá aí fica todo mundo querendo correr atrás do prejuízo, né? Então conta pra gente, Clarissa, um pouco dessas tecnologias aí. Vamos falar primeiro desse Botox que você me explicou? na verdade é o seguinte, a toxina botulínica, como que ela atua? Ela atua impedindo a contração de determinados músculos. Então, a gente sabe hoje que o nosso rosto, por exemplo, tem diversos músculos. Alguns levantam e outros, com a força da gravidade, puxam para baixo. Então, assim, a primeira coisa, entre aspas, nova da toxina botulínica é que antes se usava ela somente para rugas de expressão. E hoje, você usar a toxina só para rugas de expressão é um jeito muito pobre de usar a toxina, porque a toxina botulínica, ela permite que você, por exemplo, modele a sobrancelha e o olhar, permite que você levante o contorno inteiro quando você diminui a força do grande depressor da face, que é o platisma, do depressor do ângulo da boca, permite que você alongue o rosto, uma vez que o músculo do queixo vai a cada ano subindo o queixo, então a gente consegue relaxar ele, fazer ele voltar para onde deveria estar. Então a gente tem usos diversos, sem contar para qualidade de pele, para poros, para rosácea, até para melasma, a toxina botulínica, alguns estudos recentes novos apontam que ela pode ajudar na forma como o pigmento é depositado na pele. Então, além de toda essa questão, aquilo que eu falei da duração da toxina, então a duração da toxina
ainda não é algo que a gente tenha uma comprovação fato 1 igual a 2. Mas a gente sabe que algumas pessoas ao longo dos anos param de responder à toxina. A toxina passa a durar cada vez menos. E é estudado na medicina o porquê. Por que isso acontece? Por que ela dura cada vez menos? Então, a gente tem algumas teorias. Então, entre elas, a primeira é depositar ela no plano de aplicação certo, na profundidade certa e na dose certa. Você usar uma subdose de toxina, ela vai ter uma duração menor. Você depositar no músculo errado, ela não vai atuar da forma que você gostaria que ela atuasse. Além da parte técnica, uma teoria fala sobre os receptores. Então, basicamente, uma linguagem leiga, você tem um receptor grudadinho no músculo, na verdade, num neurônio que vai inervar aquele músculo. E aí, quando você faz aquela reação química de contração, você gera um impulso nervoso que causa a contração do músculo. A toxina, ela bloqueia. Então, ela bloqueia esse canal e esse receptor e ela impede que se faça a contração do músculo. Então, uma das teorias de que para algumas pessoas a toxina dura menos é que essas pessoas façam receptores muito rápido. Então, você tem lá seu receptor bloqueado pela toxina, só que você fez receptores novos. Então, por isso que essa musculatura volta a mexer. Outra teoria é que pessoas que fazem muitos exercícios, treinam muito pesado, elas estimulam aquele músculo a mexer, ficar mais forte. Às vezes, pessoas que fazem uso de testosterona, homens em geral que têm testosterona mais alta, tende também a toxina durar menos porque os músculos estão. E uma outra teoria é a teoria de que a gente tem hoje 3 principais toxinas botulínicas no mercado. Tem várias, mas tem 3 que são as mais utilizadas. Elas têm diferenças. Diferenças de difusão, algumas difundem mais, outras são mais pontuais, localizadas. Então, se você for pensar em locais delicados de toxina, como depressor do ângulo da boca, platismo, é mais interessante você usar uma toxina que não muito, ou pontos baixos do músculo frontal ou do orbicular. É importante essa questão da difusão. E uma das outras diferenças que eu achei super interessante para a KT, que é toda detox, toda natureba, é a proteínas na toxina. O que a gente quer para fazer o bloqueio do receptor é a toxina botulínica. Agora, existem 2 marcas, a Botox e a Spor, você tem uma quantidade maior de proteína junto com a toxina. E essa proteína não tem muita utilidade na eficácia da toxina botulínica. Porém, alguns estudos, algumas teorias dizem que essa proteína pode estimular o sistema imunológico do paciente. Uma vez que estimule ele, esse paciente passaria a produzir corpos contra a toxina e a proteína. Então, esse paciente passa a responder menos à toxina botulínica. E faz muito sentido, né? Se a gente parar para pensar, acho que faz muito sentido mesmo essa questão do sistema imunológico, né? De você estar sempre dando uma coisa ali que não é do seu corpo. Então, acho que faz muito sentido. Na verdade, para você fazer anticorpo, você precisa, o sistema imunológico precisa ter, no caso, um corpo estranho e um sinal de alerta para fazer o anticorpo. Então, no caso da toxina botulínica pura, ela é o corpo estranho. E no caso da proteína agregada, ela é o sinal de alerta. Então, quando junto os dois, em algumas pessoas, elas podem produzir anticorpos e dessa forma elas fazem anticorpos contra a toxina e contra as proteínas. Então, qualquer toxina que essa pessoa use, nenhuma vai pegar. Ela precisa se sintetizar para poder voltar a injetar toxina depois de 5 a 10 anos para voltar a ter algum efeito. Então, os estudos que falam a favor dessa teoria dos anticorpos tem alguns conflitos de interesses, tem estudos que são pagos e feitos pelo laboratório que é dono dessa toxina também, mas existem estudos, e isso eu vejo na minha clínica, entendeu? Quando eu li esses estudos, falei, tá bom, vou começar a usar essa toxina que é a toxina botulínica da MER, e vou ver o que acontece. O que eu percebi? Que parte dos meus pacientes que a toxina durava muito pouco, depois de 2, 3 a 5 anos fazendo filme, ela passou a durar mais. Então, isso é uma coisa que eu vi na minha clínica. Então, eu, particularmente, se eu posso usar uma toxina que não tem a proteína, que não serve para nada, eu opto por essa toxina. Outro motivo que eu opto por essa toxina é porque eu gosto do fato dela não espalhar.
Isso me dá mais segurança. Em zonas onde se espalhar, eu posso causar assimetria, eu posso causar queda da sobrancelha, pitose palpebral. Então, por esse motivo, eu uso o Xiomin em 90% dos meus pacientes. Eu só opto por outras toxinas que espalham mais em alguns pacientes específicos que, por exemplo, querem menos picadas, porque não querem muitas picadas, não tem histórico de resistência à toxina, fazem toxina uma vez por ano ou estão no começo dessa jornada de fazer toxina. Então, esses estudos que eu ia falar antes, que eu acabei não falando, mostraram o quê? Que em pacientes, num grupo de pacientes que a toxina não durava nada, fazendo o Xiomin, não fazendo por 5 anos, eles voltaram a responder. Ou seja, o Xiomin, mesmo você fazendo, ele sensibilizou, porque ele não tem proteína. Então, eu achei isso super interessante. Achei interessante Agora, você... olha que legal, né? As pessoas, assim, a gente que é leigo, né, no teu assunto, a gente acha que Botox é uma coisa só. E olha a quantidade de variação, gente, que você falou aqui. Então, tem gente que às vezes, né, vai no. Ai, não, aquele Botox não funciona. Olha a quantidade de variação. E eu lembro que quando a gente foi fazer, eu lembro que você me explicou em detalhe, não, porque o músculo assim, musculação. Aí até você falou, tem gente que não quer saber como é que funcionam as coisas, né? Quer que faça e pronto, vai embora. Eu gosto de entender, que é para a gente poder comparar um resultado com o outro, né? Como é que você vai falar aquela história até que eu falo, né? Ai, gente, tem gente que compra colágeno, por exemplo, fica tomando um tempão e aí fala que, ai, não, colágeno não funciona. Não funciona? Será que você não estava tão deficiente daquilo internamente que não deu tempo de chegar para a pele, né? Então é importante a gente falar essas coisas. Aí entra a expectativa. Se o paciente toma colágeno e acha que vai melhorar uma ruga, não vai. Ele pode tomar 1 quilo de colágeno. Se o paciente acha que vai melhorar a flacidez, também não vai. Porque isso tem outras questões fisiológicas. A questão é, quando você toma um colágeno oral, ele vai ser espalhado para o seu corpo inteiro, para todas as regiões onde você usaria o colágeno. Só que o ponto é que fisiologicamente a pele humana, ela faz colágeno naturalmente quando a gente está crescendo ou quando a gente está cicatrizando. E acima dos 25, 30 anos, a gente já não cresce mais há 10 anos, há 15 anos. Então, a nossa pele não faz colágeno naturalmente. Ela não Ô, faz. Clarice, então aproveita para contar que você Oi? falou aqui que a pele faz colágeno quando está cicatrizando, né? Então, Sim. como que a gente faz isso, né? Que eu sei que você trabalha aí com as tecnologias, para a gente fazer essa cicatrização, né? Mas de A forma gente que fique bonito. basicamente a gente quer. Mas assim, não, assim, sobre os benefícios do colágeno oral, o que, que a gente sabe hoje? Que, de fato, pacientes que tomaram o colágeno por 10 anos, em 10 anos depois, tiveram uma hidratação cutânea melhor, o que é interessante, porque principalmente na pausa a pele fica muito ressecada, então melhorou a hidratação da pele desses pacientes, e como a pele estava mais hidratada, a percepção das linhas foi menor porque a pele estava mais hidratada. Então as coisas têm que ser explicadas. Não é que, você acha que não serve para nada? Não, eu não acho que não serve para nada. Eu acho que é interessante você estar na menopausa com a pele mais hidratada, você chegar com esse visto, mas você não pode achar que você vai ter menos fuga de expressão ou você vai ter menos flacidez de pele. Eu acho que a questão é que ele é vendido como algo que ele não é. Por quê? Porque Ah, para colágeno de fato, colágeno novo. Então, o que, que a gente tem? A gente tem que a regra é, acima dos 25, 30 anos, o nosso corpo não faz mais natural. Porque a gente, biologicamente, não era para viver até 100 anos igual a gente vive. A gente só vive porque a gente está morando numa cidade, não tem mais que caçar para comer, tem uma medicina avançada que trata a doença, a gente tem antibiótico que trata bactéria. Mas como que o ser humano tem rede de esgoto, né? Uma coisa básica que ninguém fala, mas que foi assim, é um dos pontos cruciais para a gente viver mais, né? saneamento básico, assim. Então, o que que acontece? O nosso corpo, biologicamente, ele é feito para nascer, procriar com 15 a 20 anos e com 30, a gente já morria, 30, 40. Era assim que a gente evoluiu. Então, o nosso DNA está imprintado, óbvio.
Hoje a gente tem filho com 45, até com 50, porque tem filho, tem fertilização. E a tendência da medicina é cada ano que passa, a gente conseguir viver mais. Agora, a gente precisa entender que a nossa pele, ela não sabe disso. Então, depois dos 25, 30, ela basicamente não vai mais produzir o que ela acha inútil. É como se, explicando de uma maneira mais lúdica, o nosso corpo entendesse que ele quer sobreviver mais, porque a gente tem dois grandes instintos, sobrevivência e procriação. Então, passou dos 25, o corpo biológico acha que ele não vai mais engravidar, ele começa a destruir todas as características que ele acha inútil, tipo o colágeno da pele. Porque ele acha que você tem que usar suas energias para ir caçar um bicho para viver mais tempo. Não Não é sabe prioridade. uma paçoca na padaria, ele não sabe que a gente vive em cidade. Então, o que, que acontece? Como é que a gente engana nosso corpo para fazer colágeno fake? A gente engana fazendo microlesões controladas que não geram cicatrizes, mas que fazem o corpo entender que você está derretendo ou que você está com uma ferida. Aí o corpo entra num processo de inflamação e cicatrização, que durante esse processo ele faz um colágeno fake. Uma outra coisa que a gente faz hoje em dia a gente consegue retrair algumas camadas da pele usando alguns lasers ablativos, tipo Erbium, CO2, microagulhamento. São tecnologias que retraem a pele, porque como com o passar dos anos a gente vai perdendo o colágeno, que é a proteína que deixa a pele dura e firme, mas também a gente vai perdendo o osso, vai perdendo as gorduras da face, vai sobrando pele. E aí, sobrando pele, não adianta só fazer colágeno para aquela pele ter colágeno, tem que retrair aquela pele para ela parar de ter excesso. Além disso, obviamente, tem a cirurgia plástica para você remover o excesso de pele. Tem também os liftings cirúrgicos, onde você reposiciona. E eu acho que assim, o grande game changer que vai chegar, que ainda não chegou, que assim, Ainda não! não, ainda não chegou, mas que vai chegar esse ano. Eu tô assim. Esse ano nos Estados Unidos. Setembro, outubro, no INCAS agora de Paris de junho, eles anunciaram que será lançado em setembro nos Estados Unidos uma tecnologia que chama microcoring, que vai chamar o nome da pioneira vai ser Ella Core. O microcoring vai ser a primeira tecnologia que não é um calor que vai retrair a pele, não é um microagulhamento que vai fazer um buraquinho minúsculo que depois vai cicatrizar, não é uma radiofrequência que vai deixar lá embaixo a 43 graus e a pele a 43 graus entende que está dentro, faz um colágeno, não é nada disso. Vai ser uma tecnologia onde a ponteira vai ter micropunks, que a gente chama que são micropuncinhas de menos de 1 milímetro, e elas vão remover por sessão 30 mil micropedacinhos de pele de menos de 1 milímetro. Menos de... Imagina isso. Assim, o que os estudos, que os trials estão mostrando, que para conseguir FDA tiveram que ser feitos alguns trials, a tecnologia já tem, mas que ela faz a pele encolher, porque ela retira, ela remove micropedacinhos, 30 mil micropedacinhos de menos de 1 milímetro. Isso dá, num terço inferior, em média, 11%. Então, imagina você eliminar 11% do excesso de pele. Eliminar é igual você cortar, fazer uma plástica e cortar. Você vai remover 11% da pele. Isso vai ser um game changer no tratamento da flacidez, porque é natural do processo de envelhecimento. Hoje os nossos lasers, eles fazem colágeno novo, eles estruturam, a gente consegue, mas eles não removem a pele. E essa tecnologia que é o microcoring, que é o que vai lançar em setembro nos Estados Unidos, espero que no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha lá no Brasil, ela remove 30 mil micropedacinhos por sessão. Então você tem resultados cirúrgicos sem passar por cirurgia. Obviamente você vai fazer uma infiltração com anestésico, porque vai doer pra caramba. Você infiltra o anestésico para o paciente tolerar, faz a anestesia local nos nervos da face com injeção, faz o bloqueio, mas isso é um procedimento que você vai fazer em menos de 1 hora em consultório, vai ter um tempo de cicatrização, e o legal é que como cada micro pedacinho é menos de 1 milímetro, você remove a pele, mas você não induz uma cicatriz, que é um pedacinho muito pequeno. Então, essa vai ser assim o grande game changer para flacidez, para tratar, por exemplo, queloide, cicatrizes que são largas e que você quer diminuir. Tem uma dermato de Miami que, para mim, assim, ela é a melhor dermato que existe no mundo.
hoje, ninguém trata cicatriz igual ela. Chama Jill Weibel. Quem for de Miami, vai na Jill, que ela é fantástica. A Jill Weibel, ela foi uma das médicas que fez os estudos dessa tecnologia que é o EllaCore, o microcoring, e ela testou cicatrizes. E ela mostrou resultados incríveis. O legal da Jill é que ela tratou muitas cicatrizes de queimados, de soldados que tiveram parte do corpo inteiro queimadas, crianças que sofreram acidentes, que queimaram. E ela é conhecida mundialmente por resultados em queimaduras, em cicatrizes que ninguém tem. Tanto que ela foi designada para fazer o EllaCore em cicatrizes. Os resultados que ela apresentou no INCAS e no AAD foram, assim, inacreditáveis. Então, vai ser uma tecnologia muito interessante para cicatriz, para flacidez. Vai ser o game changer do ano, assim. Se eu tiver que falar qual vai ser a tecnologia do ano, o EllaCore vai vir com tudo. Não, e do jeito que eu te conheço, Clarissa, eu tenho certeza que você vai ser a primeira a oferecer isso no Brasil, galera. Eu falo com todos os representantes de tecnologias, né? Porque as tecnologias são importadas por alguns representantes que compram. Eu falo, gente, quem que tá indo lá? Quem que vai na Citrellis, que é o nome do laboratório dela? Eu já tô sabendo que vai ter uma tecnologia que vai ser parecida e que não vai ser o EllaCore, que talvez, possivelmente, chegue antes. Que, na verdade, é uma máquina que já faz transplante capilar, implante capilar. Então, como ela já tira pequenos pedaços para botar no cabelo, ela vai estar sendo desenvolvida uma ponteira dela para fazer o microcoring. Eu, particularmente, quero dizer, eu vou conhecer ela, obviamente. Acho que eu vou ficar com o EllaCore, porque o EllaCore, ela foi desenvolvida para isso. Ela está sendo estudada desde 2015. Eu acompanho ela desde 2019, porque a primeira vez que eu ouvi falar dela foi num congresso de laser que tem todo ano, que chama What's the Truth, que é um grupo de médicos da MIT e de Harvard, e que eles convidam pessoas para dar aula. Eu não posso falar que tem 0% de envolvimento com a indústria, porque não existe isso. Mas que tem menos patrocinador que nos outros congressos grandes. E eles sempre acabam falando em inovação. E o Matt Wavern, que é um grande dermatologista de Boston, ele acabou esse congresso de 2019 falando a primeira vez do microcoring. Desde então, eles fizeram todos os trials que deram FDA para essa tecnologia. E eu valorizo muito as empresas que são pioneiras, porque eu acho que a empresa que foi pioneira, ela fez o maior número de estudos, ela sabe a profundidade da ponteira de tal. Então, eu quero esperar o EllaCore antes de decidir qual microcoring eu vou querer para minha clínica. Mas eu acho que ela vai ser assim o grande game changer da nova década. Porque você imagina você fazer um procedimento desse sem ficar com cicatriz, né? E, enfim, né? Realmente o resultado vai ser bem diferente. Né? Porque imagina, para remover pele, tem toda. Estava até conversando com uma dermato, minha amiga, ontem sobre isso, a doutora Cláudia, que ela estava contando que quando ela fez a lipo dela, ela teve que ficar 3 semanas sem trabalhar. Ela teve que ficar, assim, ela não teve o resultado esperado, ela teve retração, teve fibrose, teve um monte de coisa. E ainda, não só ela né, pagou a cirurgia, como ela não trabalhou 3 semanas. Isso é muito impactante. Eu tenho muitos pacientes que não operam porque não podem ficar o tempo de operação cirúrgico. Ou que, por exemplo, tem medo da irreversibilidade. E se ele tirar a pele demais? E se ele puxar demais? E se ele fizer o lifting e eu ficar com aquela cicatriz? Então, é difícil você ter uma, entre aspas, garantia num tratamento cirúrgico. O bom dos tratamentos não cirúrgicos, eu vou falar o ruim também, mas o bom é que você tem uma previsibilidade maior e você tem menos riscos. Afinal, gente, uma anestesia, você fazer uma anestesia para uma endoscopia, existe um risco. Imagina você se submeter. Eu sou muito assim, dessa coisa de anestesia, porque meu pai é anestesista. Então, assim, quando eu botei silicone no peito, que eu precisava subir meu peito, eu tinha emagrecido, meu peito murchou, e minha mãe falou assim, pô, você não tem nem 30 anos, seu peito tá caído, tá horrível, você precisa subir esse peito. Eu falei, tá bom, eu vou botar pra subir. O meu pai ficou sem falar comigo por 2 semanas. Ele não falava comigo. Porque ele falava assim, nossa, você... Ele é anestesista, ele falava, você se submeteu a uma anestesia, que pânico, que tal. Então, assim,
você se submeter a uma anestesia tem que valer bastante a pena para você se submeter. Então, você ter uma tecnologia igual ela corta, que vai permitir a remoção de pele com uma anestesia local, isso vai ser muito maravilhoso, vai ser Ô, um grande. Clarissa, e a gente está falando aqui, né, fazendo menção ao rosto o tempo todo, que eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa, porque é o que está ali à mostra, né? Não dá para a gente esconder. Alguém falou aqui, nossa, isso ia ser legal para as mamas. Eles já mostraram alguma coisa nesse sentido também para outras partes do corpo? O Weibull, o Matthew Abram, que é um dos criadores dessa tecnologia, nas aulas dele, ele fala só de rosto, que por enquanto tem FDA só para rosto. Mas a Jill, que é mais ousada, que trata muita queimadura, trata muito corpo, ela falou que dentre os pacientes que ela fez em abdômenes ou com estrias, ou de pacientes que ganharam muito, muito peso na gestação, tinha uma flacidez de indicação de abdominoplastia. E ela viu excelentes resultados. Então, o que vai acontecer com todas as tecnologias? Os primeiros estudos vão comprovar segurança e eficácia em face e depois é migrar para o corpo. A questão do corpo, que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, é que no corpo a gente não tem tanta glândula sebácea igual a gente tem no rosto. E as glândulas sebáceas fazem com que a cicatrização no rosto seja muito melhor do que a cicatrização no corpo. Então, o risco, por exemplo, no corpo de uma cicatriz hipertrófica, de uma queloide, de uma hiperpigmentação é maior. Além disso, o corpo é uma pele que a gente tem muita atração. Então, o que eu acho que vai acontecer é que num primeiro momento, as densidades que a gente vai usar do microcore e do Elacore vão ser densidades maiores em rosto, ou seja, você vai conseguir regular a ponteira quantos microfuros você vai fazer. Então, você vai fazer uma densidade maior de microfuros, eles mais próximos no rosto do que no corpo. Acho que no corpo a gente vai diminuir a densidade. Como a gente já faz com alguns lasers ablativos, algum tratamento que já faz de corpo. Hoje, de corpo, tem alguma coisa eficaz para levantar a mama? Não tem. Não tem, é cirurgia. Você pode até melhorar a qualidade da pele, você pode até, mas assim, se o peito for caído, você não vai subir ele com nada que não seja cirúrgico. Diferente, por exemplo, de uma pálpebra. Pálpebra que está em excesso. Você vai conseguir ter um resultado muito bom com plasma, com lente ablativo. Talvez a plástica seja mais barata. Você já vai lá e corta. Você tem que fazer tanta coisa para ter um resultado parecido que financeiramente a cirurgia pode compensar mais. Aí, como eu falei, contras da cirurgia, imprevisibilidade, cicatrização e anestesia. Prós da cirurgia, você vai fazer uma vez só e remover aquela pele e cuidar da pele que sobrou. Só que você vai ficar fazendo 1000 tecnologias para com a cirurgia mais fácil e talvez você tenha que investir menos, porque uma pessoa que tem uma flacidez considerável pálpebra, ela vai ter que fazer tanta coisa para ter uma resposta boa, não cirúrgica, que assim, ela vai gastar muito dinheiro e a manutenção dela é cara também. Porque a pessoa que, por exemplo, removeu o excesso de pálpebra cirurgicamente, também não pode achar que não vai ter manutenção, vai ter, porque ela tirou a pele em excesso. Mas a pele que sobrou segue envelhecendo e segue com a idade dela. Só que uma coisa é você manter colágeno numa pele que está perdendo a cada ano, e outra coisa é você retrair a pele, encolher a pele e manter o colágeno. Então, a pessoa que optar por um tratamento não cirúrgico, com certeza vai gastar mais dinheiro, porque ela vai ter uma manutenção mais cara e ela vai ter que fazer mais coisas para chegar lá. E além da questão temporal. Enquanto a cirurgia, 2 semanas, 3 semanas, um mês se recuperou, para você retrair uma pálpebra que está em excesso, você vai fazer 3 sessões de plasma, 4 sessões de laser ablativo, estrutura e preenchimento de têmpora de regiões em volta, e ainda vai ter que fazer uma radiofrequência, ultrassom microfocalizado. Vai demorar mais. Coisa, né? Tem alguém perguntando aqui se eu esqueci o nome da tecnologia que você falou, que te faz os né? Microcore. Microcore. Estão perguntando se funciona também para essa região de papada. Imagino que sim, né? Por enquanto é o que eu falei, os trials iniciais e os estudos os 300 pacientes que foram estudados para comprovar segurança e eficácia para ter FDA para tecnologia é só de terço inferior, nem pálpebra nem pescoço. Mas esses trials foram conduzidos por
3 ou 4 centros nos Estados Unidos. Um deles foi o do Matthew Abram, que testou mais em rosto, e o outro deles foi da Jill Weibel, em Miami, e a Jill Weibel testou em cicatriz corporal e áreas Deve corporais. estar fazendo bem mais áreas aí, né? Então, assim, eu tenho certeza que uma vez que essa tecnologia seja lançada, os próximos passos vão ser ponteiras, estudos, densidades para uso corporal também. E Mas o como pessoal vai começar a testar, né, Clarissa? E aí entra aquela história da experiência clínica, né? De você ver realmente ali o resultado dia a dia, né? exatamente, exatamente. Tem Não é alguém falando aqui, ó, com 69 anos só cirurgia. eu acho assim, Nem, nem sempre. muito assim, ó, porque primeiro, 69 anos a gente tem diferentes genéticas. Tem gente que tem genética mais favorável, muito favorável. Estilo de vida influencia muito também como a pessoa vai envelhecer. Só que fora isso tem a questão de expectativa. Se a pessoa tem 69 anos e quer melhorar, ela vai ter bons resultados com estruturação óssea, têmpora, em regiões laterais da face. Ela vai fazer ultrassom microfocado, leite plasma, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que fazer um monte de coisa. Talvez vai custar mais dinheiro do que a cirurgia, fato. Agora, ela vai ter um resultado legal. Só que se ela falar qual que é o meu melhor, tá? Aí com certeza 69 anos, o melhor resultado vai ser associar uma cirurgia aos tratamentos. Isso é um fato, porque 69 anos, você já tem muita perda óssea, você já tem muita perda de colágeno em pele, você já tem muita perda de compartimentos de força da idade. Então, assim, por exemplo, a minha geração, eu tenho 36 anos, vou fazer 37 agora. Eu vou ter a possibilidade, fazendo coisa todos os anos, e com as coisas que vão surgir, e com o que a gente já sabe de estilo de vida, de chegar aos meus 70 anos super bem, sem ter uma indicação cirúrgica. Mas quem tem 70 anos hoje, dificilmente chega lá sem precisar das indicações cirúrgicas. Então, tem muito a ver com, por exemplo, a doutora Patrícia, minha mãe, ela tem 63 anos. Ela tá super bem. Deve ver, tem vários vídeos dela no meu Instagram. Ela nunca operou, ela tá fazendo tecnologia. Ela tá muito bem para 63? Tá. Ela tá com 63, com carinha de 56, bem cuidado. Mas ela tem um excesso de pele no pescoço. Eu queria que ela fizesse um lifting de pescoço. Ela não quer. Ela fala, não vou fazer. Gente, eu imagino duas dermatologistas em casa, uma caçando o defeito da outra para fazer alguma coisa. Deve ser muito bom. Perfeito. Ó, aliás, eu tô com pós aqui de um que eu fiz ontem. Esse aqui, ó, não sou assim, gente. Isso aqui é meu edema, que eu fiz uma injeção de derrete bolsa de gordura. Eu tô com edema do cão hoje aqui, ó. Tá até Dá para disfarçando. ver. Não dá pra ver tanto. Também tô com a boca roxa de skin booster que eu fiz. Eu A escolhi a boca, a boca tá bonita, ó, eu gostei. boca pintada e tá roxa aí. Dá uns roxinhos. Ah, eu vi um pontinho aqui, né? Um pouquinho. Ô, Exatamente. Clarissa, mas assim, a gente está falando todo desses procedimentos, que era o que eu queria trazer de informação aqui, né, para nossa audiência, entender essas tecnologias, entender que o Botox não é o mesmo, né, em todos os lugares que a gente vai. Agora, associado a isso, né, a gente tem a questão aí que a gente teve a experiência juntas da alimentação, né? Então as pessoas precisam cuidar dessa parte também, se você quer também ter uma boa hidratação da pele, se você vai fazer um procedimento e quer uma melhor cicatrização, né? Não, eu preciso contar uma coisa aqui, ó. O motivo que eu conheci a doutora Caterine foi uma paciente minha, que é minha paciente há 10 anos. Eu nunca vi ela tão maravilhosa igual ela estava em janeiro. E aí eu falei assim, nossa, mas a sua pele tá incrível, você tá maravilhosa, seu corpo, seu vício. O que aconteceu? O que você fez, né? E eu já conheci ela há 10 anos. E aí ela falou, olha, eu vou te contar um segredo. A doutora Caterine faz essa dieta que é super legal, né? Quis conhecer. E o que a gente sabe hoje? A gente sabe hoje, mesmo no meu lado, que é a medicina mais ocidental, que não é uma medicina mais alternativa, é uma medicina mais de old school, que o estilo de vida é muito impactante em como você vai envelhecer. Por exemplo, açúcar. Açúcar destrói colágeno. Seu corpo destrói colágeno naturalmente, a partir dos 30 você perde 1% por ano. Agora, tem fatores externos que destroem muito colágeno, entre eles açúcar, então a alimentação é muito impactante, inflamação sistêmica e radicais livres. Então, a gente sabe que, dependendo de alguns alimentos que a gente consome ou não
come, eles irritam a parede do intestino. E essa irritação da parede do intestino aumenta a permeabilidade. O corpo absorve muito mais toxina. O estado de inflamação crônica faz com que a gente envelheça muito mais rápido. A questão do excesso de sol, tabagismo. Então, tem zilhares de coisas que influenciam. A dieta da doutora Caterina achei muito legal. Não só porque eu vi na minha paciente, como eu vi em mim mesmo. Desinflame inteiro em uma semana. Às vezes a gente acha que dieta boa é a que tem pouca caloria, ou é a que tem alimento que só tem proteína. E não é. Tem vários alimentos que são super inflamatórios. Por exemplo, O que era mais dissonante? O que era mais negativo para você, Clarissa? eu sempre sentia que eu ficava super mal quando eu comia couve-flor e brócolis. Mas eu comia em todas as dietas que eu fazia, porque falavam que tinha que comer, que era o bom, que era tal, tal, tal. E quando a doutora Caterina fez em mim a frequência, mediu, e eu já era muito fã de radiestesia, já gostava de radiestesia. Radiestesia é uma ciência francesa. Os franceses que descobriram que todos os objetos têm uma frequência. Então, por exemplo, essa folha de papel tem uma frequência, a cadeira tem uma frequência, eu tenho uma frequência. E eles começaram a medir as frequências das coisas. O que a doutora Katé faz ela mede a frequência de um alimento, a sua frequência, e vê qual que é ou não é compatível energeticamente. Eu vou falar, existe uma medicina ocidental atrás? Não, mas a medicina oriental e alternativa é toda baseada nisso. A medicina oriental, que eu adoro também. Não entendo nada, porque o que eu atuo na ocidental, mas a oriental, eu sempre falo, enquanto a medicina ocidental fala sobre microtecidos, vamos estudar a lâmina, o microscópio, sintomas, a oriental é sobre os fluxos energéticos do nosso corpo. E os fluxos energéticos do nosso corpo é o que se baseia em acupuntura, reiki. E isso que você mede através do seu aparelhinho, seu fluxo energético, e compara com o seu alimento e vê qual alimento o seu corpo recebe bem e qual que ele não recebe bem. E no meu, coisas que eu já sabia, porque eu ficava super gastrite, azia, maçã, couve-flor, brócolis, milho. Você fica mais segura de ouvir o seu próprio corpo, né, Clarissa? Porque muitas vezes você ingeria coisas que você já não se sentia tão bem, mas falava, não, porque isso está escrito em todo lugar que é saudável, né? Saudável para quem, né? E eu acho que, assim, a gente fala, eu trabalho mais com essa parte energética e tudo, mas eu não deixo de lado essas informações que são muito aí do seu lado também, porque eu acho que as coisas podem convergir, né? A gente não precisa ser radical para nenhum lado. Se a gente aproveitar o que tem de bom, aquilo que não é que tem de bom, mas assim, aquilo que faz sentido pra gente de um lado e aquilo que faz sentido do outro, né? Eu acho incrível a gente poder melhorar o organismo, né? Melhorar a qualidade da pele com uma boa alimentação. Mas se também tiver que ir lá fazer um procedimento, porque, gente, vamos combinar, né? Nossa pele, como você falou, não estava acostumada, não estava preparada para viver 100 anos, né? E se a gente vai se sentir melhor e mais feliz assim, gente, tá maravilhoso. Não, assim, até assim, cabelo, queda de cabelo, brilho de cabelo. Eu acho que assim, a nossa saúde interna, a pele, ela reflete muito, o cabelo reflete muito, a unha reflete muito, tudo reflete muito. E como a gente se sente. Então, o que eu achei muito legal e indico para várias pacientes minha, da doutora Caterine. É verdade, já atendi um monte de gente que você legal, porque eu não entendia por que eu comia couve-flor, maçã, brócolis e morria de azia e queimação. E todas as dietas que eu fazia falava açúcar para você nem pensar. Eu amo comer açúcar. E para mim o açúcar deu positivo quando a gente mediu. Deu açúcar positivo, deu negativo o couve-flor e o brócolis. Então, na dieta que a doutora fez para mim, eu podia comer paçoca no lanche. Olha que delícia. E não era paçoca mesmo. É até legal você falar da história da paçoca, porque aí eu acho que é exatamente onde as duas coisas se encontram, sabe? Porque a gente fala assim, né? Ah, realmente, tá, gente? O açúcar, ele tem um monte de efeito deletério, né? Só que 99,9% das pessoas que eu conheço não deixam de comer algum doce em algum momento. Então, Sim. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, eu não como açúcar. E aí come um monte de coisa com adoçante. O adoçante, ele tem muitos dos adoçantes, né?
eles fazem, a grande maioria faz ativação insulínica, que é o problema de tudo. Tem outros efeitos aí relacionados muitas vezes a Parkinson, Alzheimer, câncer, inclusive, né? Então não adianta deixar o açúcar e ir para esse tipo de substituto. Então é onde a gente vê, né? Aí a gente vai para a parte, acho que mais científica. Quando a gente junta o açúcar com uma fonte de gordura, que é o amendoim, a gente faz com que a gente não dê aquele pico de glicemia. Então, quando eu falei para Clarissa, não vamos botar paçoca, vai ficar comendo esse negócio sem, né, com xilitol, com eritritol, com essas coisas todas que estão na moda. Não, ela olhou assim com aquele olhinho brilhando. Foi muito bom. Não, é muito louco, porque é assim também, o que acontece? Que minha experiência, eu amo doce. Só que quando eu faço uma dieta que não me permite comer o doce quando eu tô com vontade, o doce de verdade, quando acaba a dieta, como horrores, assim. Então é muito melhor você dosar. O açúcar faz bem? Não, mas se você comer uma paçoca por dia, não vai fazer mal. É tudo uma questão de quantidade. É muito melhor você comer uma Da paçoca combinação, né, também. doces fitness, porque os 35 doces fitness vão ter mais caloria, mais gordura, vão ter um monte de outras substâncias. Então, assim, foi muito interessante essa dieta que a gente fez, porque realmente eu me senti muito bem, fez muito bem para minha pele, para o meu cabelo, para o meu corpo, eu me senti energizada. Então, foi uma coisa assim muito legal. E como a doutora Caterine falou, já usava a radiestesia, a frequência, eu já gostava. Eu já acreditava, eu gosto muito de medicina oriental, eu gosto muito desse conceito energético do corpo, acredito nisso. E é isso, eu falo, essa parte eu falo com o paciente, porque não é o que eu estudo, não é o que eu entendo, não tem a ver com a medicina que eu pratico, mas com o paciente foi algo que para mim deu muito certo, por isso que eu indico para os meus pacientes, mas aí como paciente, como amiga deles, e indico para também quem me segue aqui no Instagram, que dica boa a gente divide, né? É verdade, Clarissa. Eu sei que você tem um compromisso, né? Daqui a pouco. Eu fico muito feliz que você tenha destinado esse tempo para esse bate-papo aqui. Eu acho que é sempre muito interessante a gente falar com pessoas que realmente estão atualizadas, que têm informação, né? Que chegam antes com esses assuntos. Você vê, a tecnologia nem chegou no Brasil. Ó, a Clarissa já fala disso para mim há um tempão. E a Eu gente já está tô aqui só esperando ela óbvio, anunciar chegar. sonho com ela. Faço ideia. Então, gente, para quem a gente está falando aqui, né, da consulta, dos testes e tudo mais, mas só para informar aí, eu tô com um curso que a gente abriu inscrição nessa segunda-feira, que é o curso Dieta Quântica, onde eu falo muito aí de todos esses assuntos, juntando mesmo, né, a ciência dos alimentos com essa outra ciência que é a física quântica, e a gente tem muita informação de qualidade lá e que te dá essa ferramenta para você autoconhecer, aí se autoconhecer, a conhecer o seu corpo e entender se de repente o brócolis faz mal e de repente uma paçoca nem tanto, né, gente? Porque a É gente quer verdade. viver bem, alegre, feliz, ninguém quer ficar fazendo dieta querendo matar o outro. Então, tá lá no meu link da bio, quem quiser saber um pouco mais. Então, eu vou entrar, porque eu quero fazer. Eu adoro dieta Não, quântica. eu até vou te falar, eu estava esperando esse momento aqui para te fazer esse convite. Você é minha convidada a participar. Eu sei que você é super ocupada, mas assim, Clarissa, são aulas de 15, 20 minutos, sabe? Você pode ir ali, se você não estiver conseguindo assistir, você pode ir ouvindo no trânsito, sabe? Eu Até amo. chegar no Eu trabalho. faço na escada, eu faço cardio, fico uma hora na escada. Vou Aí, nas ó, aulas. Eu adoro esse tipo de conteúdo. E eu a adoro, cada escada você vai fazer um módulo inteiro. com certeza, porque assim, eu adoro saber sobre alimentação, adoro entender sobre áreas que não são a minha, mas que me interessam. Então, com certeza vai fazer. Eu acho tudo isso muito legal, assim. Não, eu fico muito feliz de você ter esse interesse e eu vou te mandar, vou pedir lá para o pessoal que cuida disso para mim, te mandar o acesso aí já já. E obrigada Eba! demais pelo papo. Vai pro Imagina, seu compromisso, que eu não quero mais te prender aqui. mas meu marido Gratidão enorme. vai estar às 8h30. Não,
Então, olha, a gente vai se falando, eu vou te mandar depois aí pelo WhatsApp. E o pessoal que estiver assistindo a gente, quiser saber um pouquinho mais sobre o curso, tá lá no link na bio, gente. Faz assim, pode me mandar inbox também, a gente vai tirando todas as dúvidas aí. E eu Obrigada, Clarissa. já também no meu, para os meus seguidores, porque é muito legal entender um pouquinho mais sobre alimentação, aprender a ler rótulo. Tem Uma 2 aulas de leitura de rótulo. Isso é muito legal. Tem várias coisas que antes eu consumia, até um dia eu falei pra Catê, nossa, acho que eu prefiro comer um brigadeiro no fim de semana do que ficar me entupindo de geleia zero. Cortei da minha vida. Geleia Zero é um capítulo à parte, mas a gente fala, tem 2 aulas inteiras só de leitura de rótulo, armadilha, pegadinha da indústria mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar e depois você vai me dando seu feedback. Porque a informação é tudo, né? Hoje em dia é muito legal a gente ter ferramentas para saber o que a gente vai ou não vai consumir. Tô animadíssima, vou fazer escada todo dia ouvindo seu curso. Opa! Obrigada, Clarissa. Gratidão enorme, viu? Você, viu? Marcaremos uma próxima quando chegar a máquina. Com certeza. Estou esperando aqui. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau, tchau.